tô aqui pela primeira vez. Pra quem não me conhece, eu me chamo Laís e eu vou falar com vocês hoje sobre como agir em situações difíceis. Acho que todo mundo já se encontrou numa situação em que a gente fica, meu Deus, o que eu falo? Meu Deus, como é que eu ajo com essa pessoa? Seja no trabalho, com os amigos, nos relacionamentos. Até mesmo na família, a gente fica, meu Deus, e agora? O que eu falo? Como é que eu faço pra amenizar a situação, pra consertar essa situação? E aí a gente enlouquece, porque a gente fica procurando conselho, fica procurando como agir. E aí a gente fica, meu Deus, eu não tenho sabedoria pra como agir nessa situação. E aí a gente cai na resposta. Mas antes, vamos ler Atos 4. Então, pegue a sua Bíblia e vamos abrir lá em Atos, capítulo 4, do 1 ao 22. E eu vou dar uma situada para vocês aqui. João e Pedro já tinham virado apóstolos e eles estavam saindo para pregar a palavra de Jesus. E aí no caminho eles encontram um aleijado que estava pedindo dinheiro. E aí Pedro vira e fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ali o aleijado ele é curado. Só que as pessoas da cidade ficaram, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Como assim ele foi curado? Esse cara aí tava se arrastando até agora há pouco. Por que ele foi curado? Como que ele foi curado? E aí Pedro e João começam a pregar a palavra de Jesus. Só que aí, vamos aí, leu 4. Enquanto Pedro e João falavam para o povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 homens. Gente, era muita gente ouvindo ali Pedro e João. Então devia estar uma multidão e foi por isso que os caras falaram, gente, o que está acontecendo? Tem muita gente aqui. Só que eles creram na palavra, né, na pregação que João e Pedro estavam fazendo. E eles estavam nessa situação difícil, porque agora eles estavam na prisão. Gente, imagina, eles estavam presos. Já imaginou como você iria ficar se você fosse presa? Se você fosse preso? Mas aí a gente chega no dia seguinte. As autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? Então eles estavam em uma outra situação em que as autoridades estavam interrogando eles. O que você iria falar para se defender? O que você iria falar que fosse te livrar da prisão? Já imaginou isso? Você ficar, meu Deus, e agora? O que eu falo para me defender? Mas aí, olha aí. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, serem interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que foi por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem quiser ler, continuar até o 22, percebem que depois eles são libertos, porque não tinha acusação contra eles, eles não tinham feito nada de errado, eles só estavam proclamando o nome de Jesus e as pessoas estavam vendo o poder de Deus agindo. E eles são libertos. Mas tá ali a chave, Pedro cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo,
nós temos algo que é diferente da consciência, do senso do mundo. Nós temos o senso de Jesus, o senso de Cristo, o senso do Espírito Santo. Esse discernimento que o Espírito Santo nos dá é gigantesco, porque aos olhos comuns a gente tem uma visão, né, sobre como está a situação de um jeito, mas a visão do Espírito Santo é aqui, é geral. Deus tem uma visão geral da situação, uma situação que parecia difícil, né? Eles estavam presos, sendo interrogados. Tinha um propósito. Olha quantos homens creram no nome de Jesus. Então, toda situação que a gente for passar tem um propósito. Talvez a gente não perceba na hora, a gente fale, gente, isso aqui, pra que isso tá acontecendo? E às vezes a gente nem vai entender, a gente nunca vai entender. Mas somos cheios do Espírito Santo, nos permitimos ser usados pelo Espírito Santo. Aquelas situações vão passar. E vão passar que a gente vai falar: Senhor, muito obrigado, porque se fosse por mim, eu não teria agido assim. Senhor, se não fosse seu discernimento, eu acho que eu teria falado coisa errada. Então, lembrem da história da Rainha Esther. Quem puder ler lá, é um livro pequeno, eu li em um dia, e é muito como o Espírito Santo nos usa. E às vezes ele nem precisa ser nomeado, porque em Esther é um livro em que a gente não vê Deus agindo de forma que a gente olha e fala, que na Bíblia diz, né, Deus fez. Mas é o Espírito Santo agindo através das nossas vidas. E ele, com certeza, Esther é cheia do Espírito Santo para ser conduzida a fazer aquilo que ela faz. Porque os judeus estavam numa situação que eles seriam exterminados, tinha data para eles serem exterminados. E Esther, ela, né, o tio dela conta para ela e o tio fala que ela deve agir, né, fazer alguma coisa, porque ela foi colocada ali por um propósito. Ele falou: olha, Esther, talvez você tenha sido colocada aí para fazer isso, porque o livramento vai vir de qualquer jeito. Deus vai agir, mas você não vai ser usada pelo Espírito Santo. Então, Esther ali faz tudo, né? Convida para banquete, faz aquilo. Ai, vamos lá. E é o Espírito Santo agindo através da vida dela. Então, que o Espírito Santo consiga agir através da nossa vida, que a gente nem precise nomear que é o Espírito Santo ali agindo, mas que as pessoas percebam que é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E se você tá falando, não, mas é que eu não tenho sabedoria para como agir nessa situação, faça a oração que está lá em Tiago 1, que ele diz assim, Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça e com fé. Ele fala aqui depois, peça com fé, não duvide. Peça com fé a sabedoria de Deus. Peça com fé o Espírito Santo. Peça para que ele use você através da sua vida, que as pessoas consigam notar que é Deus agindo, que os seus problemas não serão resolvidos com o seu esforço, com o seu discernimento, mas que será resolvido com o discernimento do Espírito Santo. E também que a nossa oração também possa ser como a de Salmos 51:10. Crie em mim um coração puro, ó Deus. Renova em mim, dentro de mim, um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires o teu Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo esteja sempre conosco nessas situações. Então, vamos orar. Senhor, quero te agradecer pela palavra que nos foi dada. Quero agradecer porque o Senhor está sempre aqui, tão palpável para a gente pedir. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos use. Senhor, é o que nós te pedimos essa noite. Muito obrigada pela tua palavra e muito obrigada por estar sempre conosco, mesmo quando as situações são difíceis. Queremos mais de ti. Amém. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa palavra. E até a próxima. Um beijo.